Seguimos com o nosso Farol de Limeira, abrindo espaço agora para a psiquiatria. E quem mais uma vez participa conosco é o psiquiatra Dr. Paulo Gracioli. Dr. Paulo, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Um abraço. Bom dia, Roberto. Bom dia, nossos seguidores, os que nos acompanham nessa nossa caminhada diária aí, eu de quinta-feira, né, Roberto? É isso Então, aí. eu queria falar hoje sobre assim, um assunto que está muito hoje no meio da televisão, no meio dos jornais, que é relacionamento abusivo. A gente viu essa semana aí esses dois artistas que estavam vendo, um acusando o outro sobre modos de relacionamento abusivo, né? Ou relacionamento tóxico, a gente pode falar. Mas eu queria dizer que, que esse relacionamento abusivo não acontece só a nível de casal. Pode acontecer no ambiente de trabalho, no ambiente em casa, nas amizades. E a violência pode ser física, moral, sexual, patrimonial. Tem vários tipos de violência. É sempre que envolve duas pessoas e que uma tenta subjugar a outra, quer dizer, uma tenta impor na outra um conceito, uma ideia, uma não aceitação, uma culpa, algo que provoca um sofrimento na relação. Por exemplo, começa um relacionamento, um namoro, né? Por exemplo, já no namoro, já a namorada ou o namorado, um dos dois já percebe que está havendo algo abusivo, por exemplo, impor condições para a pessoa estar junto, não respeitar a pessoa como ela é, não respeitar a religião. Então, tem várias situações aí que começa a perceber, e a garota ou a garota fala assim, quando casar muda, vai mudar o comportamento, vai parar de beber, vai parar de ficar agressivo, vai confiar mais em mim. E aí acontece que casa e o processo continua, e aí espera quando você nascer um filho, vai ter mudanças, porque aí vai virar pai ou mãe, e vai ter mais compreensão, mais paciência, e as coisas não mudam, continuam, esse relacionamento pode ser assim, de não compromisso com a família, de não respeitar os cunhados, a família de um do outro, do desrespeito quando a pessoa vem em casa e fala que não deveria ter vindo lá os parentes da pessoa, então desmoralizando a pessoa. Isso continua desde o namoro, vem vindo e vai continuar até quando? Então a pessoa sempre, o que está sendo oprimido, o que está sofrendo, sempre acredita que vai melhorar um dia o companheiro ou a companheira, então aí vai ficar tudo bem, porque não é só. Agora a gente pergunta por que essa relação continua, né? Se eu pergunto por que você continua há 10, tantos, 20 anos dessa forma, com uma pessoa que está te provocando sofrimento, angústia, né? E às vezes a pessoa não tem uma resposta, porque acha que se a outra pessoa que está mudar o comportamento, vai ficar bem a relação. Então, essa expectativa, essa espera de que, por exemplo, que o meu marido, que a minha esposa faça as mudanças que eu quero, que arrume a casa, que fique com os filhos, que participe mais, chegue em casa, não fica pegando a cerveja aí para a televisão, que brinque com o meu filho, que participe mais da minha vida de família. Esperar isso de alguém que não aprendeu, que não sabe fazer, é uma perda de tempo, que pode demorar 10, 12, 13, 20, a vida inteira. Às vezes, a expectativa de que eu só vou ficar bem se a pessoa fizer as mudanças. Então a gente pergunta por que a pessoa espera a mudança no outro e não faz a sua própria mudança? Quer dizer, o que eu quero para a minha vida? Uma pessoa que me seja tóxica a vida toda? Que espera é essa? Que necessidade é essa de esperar que a outra pessoa faça a mudança, né? Por exemplo, no serviço, acontece isso com um gerente, com um encarregado que fica pressionando um funcionário, e que o deprecia na frente dos colegas, que humilha, e fica um ano, dois, e a pessoa continua aceitando aquele tipo de relacionamento que traz angústia, tristeza, traz perda de vontade de trabalhar. Aí eu pergunto, você está mandando currículo para alguma outra empresa? A pessoa fala que não. Você pede demissão? Não, porque não quero perder a multa, né? Da rescisão. Porque às vezes a pessoa sofre 1, 2, 3, 4, 5 anos mais por causa de R$ 1.000, R$ 2.000 que receberia no contrato quando um não está satisfeito.
e fica ali esperando que a firma mande embora e sofrendo. Então, você vê, não tem só esse tipo de marido e mulher, é também no serviço, é na escola, o professor ou o colega que fica perturbando, fazendo bullying, sofrendo, né, humilhando o colega. Então, o abuso sexual, o abuso assim do pai porque, em relação ao filho, que o deprecia, que diz que esse filho não vai dar nada, não vai ter futuro, quer dizer, não proporciona para esse filho uma crença que ele possa crescer e ser alguém na vida. Então, vários tipos de relacionamentos tóxicos que leva ao sofrimento, leva a suicídio, leva assim, essa angústia, ansiedade, tristeza e depressão. Então, aquela história, temos que perguntar o que eu quero para a minha vida. Eu não posso esperar que o meu professor faça a mudança, eu posso fazer uma denúncia, eu posso mudar de sala, eu posso mudar de escola, eu posso mudar no meu relacionamento afetivo. O que me leva a continuar esperando essa mudança do outro, quando eu posso fazer a mudança? Agora, essa mudança, lógico que é mais difícil, porque seria muito mais simples que a outra pessoa aprendesse a amar, aprendesse a ser generoso, aprendesse a ser participativo. Mas quando uma pessoa não é, essa espera ela é inútil, porque a pessoa não quer mudança, você vê que não quer. Se você sugere uma terapia, uma procura de ajuda, a pessoa não vai, acha que quem está precisando é quem está reclamando. Então, aquela pessoa que sofre acaba se sentindo culpada muitas vezes, e em dúvida: será que realmente sou eu? Que realmente estou provocando o sofrimento no meu marido, na minha esposa? Então fica uma confusão essa história de quem é a vítima e quem não é a vítima, como nesse caso desses artistas do cinema americano, que os dois foram culpados aí, parece que para pagar uma multa para o outro, porque os dois faziam um relacionamento abusivo um com o outro. Interessante esse caso, né? Infelizmente a mulher, como sempre, levou a maior pedrada aí, né? A maior pena, e não sei se é por ser mulher, mas geralmente a mulher é que leva assim, a mais culpa, e por isso a gente vê que as denúncias de maus tratos da parte da mulher é mais demorada, porque ela tem medo de fazer denúncia, de pedir ajuda. Então, isso é um tema para a gente pensar, não termina hoje, mas é um assunto para a gente ver, e o que eu gostaria de deixar assim por que eu preciso me submeter a esse emprego, a esse meu pai que me humilha, a essa minha esposa que me humilha, que me maltrata? Quanto tempo eu preciso ficar esperando para que a outra pessoa faça a mudança e não eu procurar a minha ajuda para eu fazer a mudança? Seja ela qual for a mudança, até o fato de aceitar esse tipo de relacionamento. Só para lembrar um pouquinho, quem está assistindo a novela Pantanal, está vendo uma relação afetiva lá do que chama Tenório com a esposa, que ele maltrata, ele tem outra mulher em outra cidade, então ele humilha, ela é uma empregada que ela descobriu essa outra família que ele tem, então ela deu uma virada na novela, passou a ser mais assim, mais participativa da vida dela, mas aí por uma coisa chamada culpa, ela não conseguiu fazer uma traição que ela planejava, porque não está dentro dela fazer a traição. Então, ela, como não conseguiu fazer, veio a culpa, ela volta agora a fazer novamente o papel de ser vítima, de ser maltratada, e ela faz isso por causa da culpa que ela também tem e pela vontade que ela também tem de fazer o mesmo que o marido faz. Então, não sei se vocês entenderam, mas isso está sendo visto ao público hoje na novela, um caso de violência no relacionamento familiar. Então, o assunto acho que hoje por aí, Roberto. Espero que tenha passado alguma informação importante, e só lembrar que não é só entre marido e mulher que tem essa violência do relacionamento abusivo. Várias situações, como eu já falei aí. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. E se tiver alguma pergunta para a gente continuar conversando, Roberto, fica à vontade aí. Mas não é, doutor Paulo, como o senhor falou, é um assunto bastante complexo e extenso também. Eu ia até te perguntar para a gente fechar rapidamente. Bom, primeiro,
propor para que a gente retome esse assunto num próximo programa. Eu estou me lembrando de um outro aspecto aqui. Esse tipo de relacionamento pode acontecer porque a pessoa goste disso, doutor Paulo? Se sinta atraído? Roberto, aí que está a necessidade de fazer uma terapia mais profunda para descobrir por que eu preciso ficar nesse tipo de relação. Por exemplo, uma mãe com um filho que usa droga, ela faz a mesma coisa. Ela está sendo maltratada, o filho agride, violenta, rouba os objetos da casa e ela continua dando dinheiro, ela continua falando assim, e vem para o consultório e fala assim para o filho, filho, pare de beber, pare de usar droga que a mãe vai ficar bem com você. Então, nessa situação, Roberto, é uma culpa que a mãe tem de achar que o filho está usando a droga por causa de ela fez alguma coisa que levou o filho a usar a droga. Então, aí fica bem explícito que é uma culpa que faz ela, para pagar essa culpa, ela se submete a tudo que o filho está pedindo, que faz, exige, violenta, porque ela tem que pagar essa culpa, com esse sofrimento todo. É absurdamente pensar desse jeito, mas é o que acontece com a mente humana. Se eu tenho uma culpa, eu preciso pagar a culpa. Então, se você entra num relacionamento jovem, que a pessoa, começa a agredir o outro e aceita essa agressão, precisa ver o motivo que está dentro dessa jovem ou desse jovem que está precisando achar alguém para violentar, para maltratar, porque o inconsciente da gente, ele busca a outra pessoa de um modo que a gente não só vai entender com terapia, porque há essa necessidade, às vezes, de ser maltratado, de ser violentado, que está escondido na mente. Então, a pessoa parece que precisa daquele tipo de relacionamento, que é o que ela conhece, que ela aprendeu, e mesmo que... E a mente busca prazer, Roberto. Então, no caso, o prazer da mãe é sofrer para pagar a culpa, porque está aliviando a culpa. Tudo que se alivia a culpa dá prazer. Você está preso 10 anos. Cada dia que passa é um dia menos de cadeia. Então, quer dizer, o prazer de que eu acabar logo a pena para eu me livrar. Agora, uma mãe ou uma pessoa que tem uma culpa emocional não tem fim. Se não perceber essa culpa inconsciente, não tem fim esse pagamento dessa culpa aí. Então, eu acredito nisso, Roberto, que esses encontros de pessoas que precisam desse tipo de relacionamento, e enquanto precisa, e só com terapia para saber por que ela está precisando disso, né? O agressor também, por que ele quer agredir a mulher? Ele tem um motivo dentro dele, às vezes é um relacionamento mal feito com a mãe desde pequeno, esse ódio pela mulher. Por que o ódio pela mulher? Ou pelo homem, né? Uma mulher para o homem, o homem pela mulher. Por que esse ódio? Quer dizer, por que casou? E por que essa mulher escolheu esse homem agressor? Isso tudo tem resposta, geralmente, numa terapia, Roberto. É que as pessoas vão se acostumando com o sofrimento. Esse é o problema. E espera que o outro faça a mudança. Isso que é o perigo aí. A outra pessoa tem que mudar para eu estar feliz. E não é por aí mesmo, viu? É a coragem de fazer uma terapia e procurar as respostas da pergunta: o que eu quero para a minha vida? Não o que o outro quer de mim. O que eu quero para a minha vida? Essa pergunta é chave. Eu tenho um amigo que está exatamente vivendo essa situação, doutor Paulo. O senhor está ajudando, como sempre, milhares de pessoas aí que vivem uma situação, não sabem como sair dela, mas o auxílio profissional é sempre necessário. Muito obrigado mais uma vez, doutor Paulo. Tenha um ótimo final de semana, muita saúde e paz. Semana que vem a gente volta a conversar. E vai fazer a caminhada amanhã, né, Roberto? Amanhã Verdade. Não, sábado. Tem que fazer, Sábado. tem que fazer. Eu não ouvi direito quando que é sábado. Domingo pela manhã. E você vai, Roberto? Eu vou, mas não vou poder tomar vinho no sábado, pediu então. para a moça filmar para você. Tá bom. Semana que vem a gente mostra. Um abraço para todos os nossos ouvintes e que nos acompanham aí. Um abraço mesmo generoso. E eu estou aqui para continuar falando um pouquinho daquilo que eu aprendi, que eu posso passar para... E aprender também, né? Quando eu falo, convivo aqui, eu estou aprendendo também. Valeu. É isso aí. Obrigado, doutor Paulo. Um grande abraço.